A gente vai estar dando uma olhada nesse fundo imobiliário, o GARI 11. A gente vai estar analisando ele, vendo se esse FII ele é um FII bom, se ele está compensando colocar em carteira em 2026 ou, se você já tiver, continuar aportando, né? A gente vai analisar valores, saúde financeira, endividamento, a gente vai analisar a carteira de ativos e, obviamente, de uma forma mais resumida e direto ao ponto. Então, aproveite esse vídeo e pegue de base para você poder fazer uma análise mais rápida, né? Aproveitar de pegar esse vídeo, ao invés de você pegar e analisar, fazer aquela análise massiva, pegar esse vídeo e já ver um resumo direto para você poder pegar uma base e tomar a sua decisão de acordo com a sua estratégia, ok? Então, vamos lá. A gente está falando hoje do FII GARI 11, certo? Atualmente ele está custando R$ 8,58. É um FII que ele é bem interessante se você quiser fazer uma bola de neve, né, digamos assim, ou comprar mais cotas, né? Ele é um fundo acessível, certo? Vindo mais aqui abaixo em informações desse FII, a gente tem um valor patrimonial de R$ 9,52, né? Comparado ao seu valor atual, a gente tem um PVP de 0,90, ou seja, ele está com um deságio. Ele está com um deságio comparado ao valor atual do fundo, né? Que leva em comparação o valor patrimonial com o valor atual e a gente tem esse deságio. É muito interessante porque, para nós, né, ele mostra que ele está barato, né, entre aspas, como a gente pode classificar, certo? A gente tem um número de cotistas, né, bem alto para fundos do mesmo ramo. A gente tem 456 mil cotistas, ou seja, é um fundo bem negociado. A gente tem, não à toa, né, que a gente tem uma liquidez média diária de 16 milhões e alguns 700 mil reais por aí. E com isso a gente tira de base que é um ponto muito interessante, porque quando a gente tem um fundo imobiliário com uma liquidez maior, a gente tira que esse fundo pode ser negociado muito mais fácil. Se você precisar entrar ou sair, isso fica bem mais facilitado, independentemente do seu objetivo, né? Isso é muito bacana. Já mostrando de gancho, a gente tem o último rendimento de 8 centavos, né? Tá, vamos dizer assim, tá correlativo, né, com o seu preço, a sua estratégia. A gente vai dar mais uma olhada a fundo sobre o FII, mas de base, né, a gente já tem essas prévias aí. A gente tem aqui também uma visão de gráfico aqui dos seus dividendos, certo? Ele é um FII recente, tá? Ele começou em 2020, a gente está em 2026, então, mesmo assim, a gente tem uma constância de dividendos bem legais para você que se preocupa com dividendos como eu, né? O FII está pagando certinho, ele consistiu pagando certinho e até hoje está fazendo uma boa gestão aparentemente, né? Isso é muito interessante. Vindo mais abaixo, a gente tem algumas informações que relativamente eu não olho, não é muito interessante. A gente vai dar uma aprofundada mais lá no relatório rapidamente. Aqui é só para a gente ter uma prévia. A gente tem um patrimônio líquido, uma parte do patrimônio líquido aqui bem interessante, né? Porque a gente vê em 2021 ele tinha um patrimônio líquido de 488 milhões, que foi quando ele começou, né? E hoje em dia a gente conta com um FII de 2 bilhões, 2 bilhões e 700 milhões, ou seja, você vê um salto gigantesco, né, na diferença do patrimônio de quando ele começou até o momento atual. Isso graças a uma boa gestão, isso é resultado de uma boa gestão. Mas a gente precisa dar uma analisada mais clínica a fundo, né, no relatório e ver os números, pois isso daqui pode ser um patrimônio líquido grande, mas um fundo extremamente endividado, com uma atividade mais arriscada, né? Então a gente precisa analisar. Essa é a importância de vocês não confiar só em site de análise, sabe? Ver e entender a fundo o que realmente o FII está fazendo. Aqui também não é interessante para mim, a gente vai dar uma analisada ali no relatório. Valores a receber, também está falando de caixa, né, relacionado aos custos dele. Também parte de caixa, a gente vai olhar lá depois.
E aqui também vai ter lá no relatório. E por aqui é isso. Agora a gente vai lá para o relatório, bem rapidamente, e a gente já tem essa tela aqui. Logo de começo eu já quero dar um aviso que todo relatório de FII é diferente. De fundo para fundo é diferente a gestão, né? Tem fundos que são gestores iguais, mas tem fundos que são, a grande maioria, é diferente. E não adianta nada o fundo imobiliário ter um relatório bonito, mas não ter uma boa gestão, não entregar um bom resultado, ele só vai ser um peso na sua carteira, entende? Ele não vai te dar um resultado bom a longo prazo. Então, o que que eu priorizo? Eu priorizo o resultado, saúde financeira. Isso daqui do FII ter um relatório bonito, caprichado, é legal, mas o que a gente realmente quer olhar é resultado e boa gestão. Mas, porém, todavia, entretanto, se o fundo imobiliário tiver qualidade e uma boa gestão no relatório, isso é melhor ainda, né? Só aumenta o valor do fundo imobiliário. Então vamos lá. O GARI 11, né, é um fundo imobiliário que é do ramo logístico e renda urbana, né? Ele tem essas duas diferenças e mais algumas coisas que a gente vai ver aí. Olhando aqui no relatório, eu já queria avisar que eu não vou ler comentário do gestor, eu não vou ler visão geral, porque senão vai ficar um vídeo muito desgastante, né? Muito extenso. E a ideia aqui é ser objetivo e claro, para passar uma base de como que você pode estar analisando, ser mais direto para uma possível tomada de decisão, um agregamento, né, na sua tomada de decisão. E aqui a gente já tem o fundo destacando os principais números, né? A gente já viu lá no site de análise esse valor patrimonial, né? A gente saiu de 400 milhões para 2 bilhões, né? Só agrega o valor do fundo. A gente tem o dividendo de 8 centavos, interessante, o número de ativo 33 imóveis, ou seja, é um FII diversificado, ele não concentra toda a sua atenção em um lugar só, ele diversifica os ativos no Brasil. Preço da cota a gente já viu, dividend yield muito interessante, bem legal, né, para acúmulo de cotas. A de locação também é interessante, a gente já viu, liquidez diária a gente já viu, prazo de aluguel 10 anos, muito interessante, né, a permanência dos clientes com eles, PVP também nós já vimos. Chegamos aqui na vacância, olha que interessante, mais um ponto bom, né, que a gente tem que observar, que é a vacância. A vacância zero, ela é interessante porque isso mostra que de todos os ativos desse fundo imobiliário, todos estão com locatários, né? Todos estão com clientes, todos estão alugados, digamos assim, né? E isso é muito interessante porque mostra que é um FII que tem uma boa gestão, um bom marketing, né? Consegue fazer bons negócios. Descendo mais aqui, a gente tem algumas informações. A Guardian, que é a gestora dele, é uma gestora muito boa aí do ramo de fundos imobiliários. A XP Investimento, que é relacionado ao market maker. O início de fundo, que a gente já viu anteriormente. E muito legal. Prazo de duração indeterminado, é um FII que não tem prazo. Legal. Destacando aqui que quando esse FII ele começou como GALG 11, né? Ele mudou para... ele começou como GARI 11 e mudou depois para o ticker GALG 11, né? Eu não vou ler essa visão do fundo, porque vai ficar um vídeo muito extenso, mas se você quiser, pode ficar à vontade de pausar o vídeo e estar lendo. Mas basicamente aqui, ele está fazendo uma linha do tempo, mostrando desde quando o fundo surgiu até o momento atual, né? Ele vai comentar aqui a parte do patrimônio que ele saiu de praticamente 500 milhões até o patamar atual de 2 bilhões, né? É um fundo imobiliário que teve um avanço gigantesco dentro do mercado imobiliário, isso é muito top. Então, se você quiser pausar e ler essa visão, pode ler, que eu já quero ir direto ao ponto, aos números, né? A saúde do fundo imobiliário. Sem muita encheção de linguiça. Tem muita encheção de linguiça dentro do relatório, mas se você quiser entender realmente o que está acontecendo, você tem que ler tudo, porque o seu dinheiro está ali, então você tem que dar essa atenção. Mas como eu já li previamente, eu já tenho uma base do que está acontecendo, né? A gente tem uma visão geral desse FII, passando aqui, e no comentário do gestor, sobre a nova emissão de cotas, né, que ele fez
para arrecadação de novos investimentos, etc. E basicamente esse fundo imobiliário ele está gerenciando essa emissão, ele está fazendo uma reserva de oportunidade, colocando esse dinheiro alocado em um ativo de rentabilidade para posteriormente ir direcionando, né, aquele valor que gerou da emissão, se eu não me engano foi uns 300 milhões, alguma coisa assim do tipo. E ele está direcionando aos poucos esse valor, né, para não criar uma alavancagem desnecessária, como ele cita aqui, ó, 310 milhões em caixa livre, montante disponível para a forma imediata para o fundo, entende? Então, é um fundo imobiliário que tem uma gestão boa, sabe? Tem uma gestão boa e preza pelo longo prazo. Descendo mais abaixo, a gente tem aqui umas outras informações, se você quiser pausar aí, pode ficar à vontade. A gente tem aqui alguns avanços dos inquilinos que saiu após, né, a sétima emissão, saiu de 11 para 14, de 33 para 39, ou seja, teve um avanço com essa emissão, né? Foi um salto bem interessante. Os investidores que aumentaram depois da nova emissão, ele conseguiu fazer um bom salto com essa emissão. Comentário de gestor novamente, né, dando algumas informações. Mas agora eu já quero vir para os resultados. Eu já quero ver os resultados dele, que estão bem claros. Inclusive, ó, a gente tem total de receitas de 27 milhões contra as despesas de 2 milhões. Né? É um ponto muito interessante, porque se você ler o comentário do gestor, ele vai citar que esse fundo imobiliário ele tem uma dívida líquida negativa. Isso mostra que ele não tem uma alavancagem excessiva. É um fundo controlado, né, digamos assim, em questões financeiras. E como você pode analisar aqui, já no começo do ano, ele começa com um passivo extremamente menor do que o que ele faz de receita. Ele distribui certinho o que tem que distribuir diante da lei dos fundos imobiliários, né, diante da CRM, se eu não me engano, CVM, acho que é CVM, é CVM, e tá tudo ok, é isso que a gente quer ver. Performance não me interessa, isso aqui também não me interessa. O portfólio dele, que agora a gente vai dar uma visão de onde que tá indo, de onde que tá vindo o dinheiro desse fundo imobiliário, né? Do total de 33 imóveis, com 3 logísticos, renda urbana e escritório, né? Dividido nesses três tipos de clientes. A gente tem aqui, né, várias marcas famosas, às vezes deve ser da sua cidade aí que você está assistindo. Então é um fundo bem legal, que está diversificado aí pelo Brasil e com cidades estratégicas. Olha só que interessante aqui embaixo. Então ele tem umas cidades estratégicas justamente para poder ter um melhor desenvolvimento, né? A gente tem uma porcentagem maior de contratos atípicos. Isso é muito interessante. Por que é interessante o contrato atípico? Porque isso mostra que se o cliente do FII quiser sair antes, nesse contrato atípico, ele tem que pagar todo o valor que está no contrato até o final do contrato. Então, se ele quer sair antes, ele tem que pagar todo o valor até o final do contrato. Se ele vai ficar até 10 anos para frente, ele quer sair com 1 ano, né? Deu o primeiro ano de 10, ele vai ter que pagar os 9. Literalmente isso. Isso é muito interessante. A segurança do FII fica muito maior. A gente nem precisa citar isso, né? E isso é muito legal. Como disse anteriormente. Agora ele vai dar uma visão macro nos tipos de imóveis que são imóveis de alto padrão, do Pão de Açúcar, Carrefour, sabe? Só coisa top. Isso é muito interessante, né? Cresce os nossos olhos para esse fundo imobiliário. E com isso, é legal, né? Você entender quais são os imóveis. Olha isso, imóvel atacadão, cara, é só ativo show de bola que a gente tem aqui. Isso é um ponto muito positivo, né? Para você saber que o fundo ele não coloca todos os ovos em uma cesta só, e além disso, ele escolhe ativos de alta classe.
ativos de alta classe que sabe que tem um grande retorno. Isso é muito bom. Agora, olhando por último aqui o informe mensal, que inclusive é um lugar, a gente tem, opa, peraí, apareceu a alavancagem aqui também, né? Alavancagem aqui também, disponibilidade, como eu disse para você, a gente já viu a alavancagem dele tá super bem controlada, está muito bem controlada, né? Ó, a previsão dele é só manter naquela média e está muito legal. Olhando agora por informe mensal, que a grande maioria das pessoas não olham, a gente consegue ter uma visão macro aqui de 2 bi de patrimônio, 2 bi de ativo, né, patrimônio líquido também, contra um passivo, total de passivo de 80 milhões. Ou seja, com isso a gente vê que é um FII que tem um caixa grande, né, ele tem um caixa grande, ele tem um patrimônio grande e ele consegue manter os seus custos e a gestão abaixo disso. Isso é muito interessante. Olha, tirando uma visão macro aqui, eu super gostei desse fundo imobiliário e acredito que para mim, na minha estratégia, vale a pena sim colocar ele na carteira, sabe? A longo prazo e fazendo os aportes com foco na bola de neve. É muito interessante. Mas eu queria saber de você, o que você achou desse fundo imobiliário, se esse vídeo deu um insight dentro da sua cabeça, né, sobre esse FII, e também me diga se você tem algum FII que você queira que passe aqui para analisar. Espero que tenha agregado. Falou, até a próxima.